costuma usar o Google Maps para ver endereços, localizações, procurar restaurantes, olhar o caminho antes de fazer uma viagem, e o propósito dele é basicamente esse mesmo. Porém, algumas pessoas resolveram fuçar mais a fundo em todas as imagens que o Google captou ao longo dos anos e acabaram encontrando umas coisas, no mínimo, bem esquisitas, cara, bem estranhas. E o mais intrigante de tudo é que não tem como ser montagem, cara, afinal são materiais registrados diretamente pelas câmeras do Google Maps. Então, pensando nisso, hoje eu separei 7 imagens bizarras e misteriosas que foram capturadas pelo Google que até hoje ninguém conseguiu explicar direito. Todas as coordenadas reais vão estar passando aí no vídeo, caso você queira dar uma olhada em alguns dos lugares que eu citar aqui. Então se ajeita aí e bora ver alguns dos lugares mais estranhos do planeta captados pelo Google. O primeiro lugar da nossa lista é no famoso lago Ness, na Escócia. Em uma imagem captada por satélite, é possível ver algo um tanto estranho na água desse lago, algo que, segundo muitos, lembra o corpo de uma criatura um tanto grande, né, para não dizer gigante. E muita gente acredita que essa possa ser a prova definitiva da existência do tal Nessie, o monstro do lago Ness, que há muitos anos já faz parte das lendas da região. Mas obviamente também temos uma explicação mais cética, né, e realista da coisa, sendo no caso possivelmente só um barco em movimento, ou até mesmo uma sombra distorcida que dá essa impressão de ser uma criatura ali no lago. Pra mim isso é claramente um barco, né, mas dá uma boa olhada nessa imagem e me diz aí, cara, pra você, parece uma criatura como o monstro do lago Ness? Ou tem algo estranho, né, bugado nessa foto de fato, possivelmente alguma distorção de sombra ou só um barco em movimento. Uma menção honrosa, digamos assim, um extra aqui, é que o suposto monstro do Lago Ness também foi captado por outro aplicativo, no caso da Apple Maps. Como vocês podem ver aí, a imagem dele lembra muito mais de fato o monstro do Lago Ness do que essa que o Google captou. Mas muitas pessoas afirmam que o Apple Maps é bugado, tem muita imagem ali distorcida e coisa do tipo. Então a gente para por aqui, não tem como ir um pouco mais longe do que isso, porque simplesmente não temos explicação ou mais informações e detalhes de ambas capturas do suposto monstro do Lago Ness. Agora a gente vai para a Holanda, mais especificamente no Pier de Amsterdã. Uma imagem chamou a atenção de muita gente porque nela parecia ter o que lembra muito ali um rastro de sangue no chão, como se algo ou alguém tivesse sido arrastado até a beira do lago. Isso já foi muito comentado no passado, inclusive, várias teorias sobre crimes que poderiam ter acontecido ali surgiram, mas nunca foram para frente de fato. E um tempo depois, os moradores locais disseram que na verdade esse suposto sangue encontrado ali pelo Google Maps, na verdade era só um rastro de água que um cachorro molhado acabou deixando pelo caminho enquanto passou ali. E assim, sinceramente a tese do cachorro é a mais aceitável mesmo, mas é um fato que olhando por cima, né, pelas imagens do Google, realmente parece ser sangue ali no pier. E algo que eu notei é que se você avançar ou também voltar no tempo ali nas capturas feitas pelo Google ao longo dos anos, você vai encontrar esse pier em diversas situações diferentes, cara, com objetos estranhos ali nele, com marcações no chão, que no caso é até a versão mais atual que a gente tem dele. Enfim, é um pier um tanto inusitado, para dizer o mínimo. O próximo ponto da nossa lista fica próximo à Área 51 nos Estados Unidos. O Google capturou uma imagem estranha, um círculo enorme em formato de hexagrama no chão, com estruturas e veículos ao redor no meio do deserto. Oficialmente ninguém sabe explicar ao certo o que é esse lugar, mas tem gente que jura de pé junto ali que pode ser uma base secreta ou até mesmo um ponto de contato com extraterrestres. A gente tá falando aqui literalmente de um lugar estranho próximo à Área 51, então tipo, teoria desse tipo é o que não falta. E o fato mesmo é que o governo dos Estados Unidos nunca se pronunciou ali sobre esse local de forma oficial, e esse silêncio sobre esse lugar só alimenta cada vez mais as teorias absurdas e realmente talvez possa indicar alguma coisa. O próximo lugar também fica no meio do deserto, porém dessa vez em Gobi, na China. Que olha, diga-se de passagem, que lugar para ter coisas estranhas, cara. Se você abrir o Google Maps aí e ficar rodando ali nesse deserto, você não vai encontrar um único ponto estranho não, cara. Tem muita coisa estranha nesse deserto da China, mas sem dúvidas, um dos, se não o lugar mais estranho captado pelo Google ali, são esses dois terrenos gigantes marcados no chão. Além da área que tem esses desenhos no chão ali e o quadrado, que parece uma espécie de terreno plano, serem extremamente
extremamente compridas, né, largas. Ambos os desenhos também são bem milimétricos, o que torna esse lugar ainda mais estranho. E apesar das informações sobre esses pontos serem extremamente bagunçadas na internet, tendo várias teorias para explicar sua origem, propósito, quem fez e tudo mais, dito isso, a teoria mais aceita é que ali seria uma área de testes militares para os mísseis chineses, ou algo do tipo. Porém, muitas teorias também apontam que o lugar é simplesmente um projeto abandonado no deserto. De quem ou para quê, eu já não sei. Mas a real é que até hoje nenhum documento oficial explica o que é de fato esse lugar, e como eu falei, é um dos lugares mais estranhos desse deserto na China, que tem muitos outros pontos estranhos também. E no meio do oceano, em uma região isolada das Filipinas, o Google Maps registrou uma imagem impressionante que chama a atenção de qualquer pessoa que acaba se deparando com ela. Eu tô falando do que restou de um navio chamado Sierra Madre, encalhado há décadas já em um recife. Essa embarcação não tá ali por acidente exatamente, ela foi deixada ali de propósito, funcionando como uma espécie de posto militar avançado em uma área extremamente disputada do Mar do Sul da China. O que chama atenção é que o Google conseguiu capturar ali detalhes da estrutura enferrujada e parcialmente destruída, revelando que, mesmo em condições precárias, o navio ainda é ocupado por militares que mantêm uma certa vigilância constante na região. Para muitos, essa imagem não é apenas um registro curioso, mas também um lembrete visual de como disputas geopolíticas podem transformar até mesmo um navio naufragado em peça estratégica de defesa. No meio do deserto do Saara existe uma formação geológica chamada estrutura de Richat, ou como muitos chamam, o olho do Saara. São mais de 40 quilômetros de diâmetro, formando um círculo perfeito no meio do deserto, no qual cientificamente dizem ser o resultado de erosão e movimentos naturais da Terra, que está simplesmente moldando esse círculo no deserto, mas tem quem acredite também que ali foi o local onde residiu a lendária cidade de Atlântida. E se esse for o caso, eu tô mais curioso para saber como eles tiraram a cidade dali do que qualquer outra coisa, para ser sincero. Mas bom, se Atlântida estava ali ou não, ou se isso é simplesmente resultado de movimentos naturais da Terra, a gente não tem como confirmar aqui, mas sem dúvidas esse é um dos lugares mais incríveis e assustadores do planeta ao mesmo tempo. Eu digo isso porque é um buraco extremamente gigante que, quando visto de cima, parece perfeitamente um olho. E pra fechar agora, a gente tem uma captura do Google que veio diretamente de um filme de terror, cara. Em uma rua da cidade de Tomakomai, no Japão, o carro do Google registrou um grupo de homens usando máscaras de ave em volta do carro que literalmente estavam parados, olhando fixamente pro veículo. O estranho disso tudo, na verdade, é que não era Halloween nesse dia, não tinha festival algum, muito menos explicação do porquê esses caras estavam lá e vestidos assim. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que passou na rua naquele dia deu meia volta e foi embora, né, cara? Porque vai saber lá qual era a intenção desses caras. Quem sabe até eles de alguma forma sabiam que o carro do Google ia passar lá naquele dia e foram lá fazer uma graça, né? Vai saber. Até hoje não temos uma explicação exata para esse registro do Google, mas se fosse você, cara, o que você ia fazer se passasse de carro ali? Você ia continuar a viagem de boa ou você ia dar meia volta e vazar dali? Mas enfim, por hoje é isso. Comenta aqui embaixo se você já viu algo estranho no Google Maps também. Deixa aqui embaixo que eu quero saber, porque com certeza eu vou trazer mais vídeos assim sempre que possível. É um tema interessante não só de conversar, mas de pesquisar sobre. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.